Sobre a aguilhada de boi. Essa é a ferramenta espiritual que nós vamos aprender. Diz o texto sagrado: depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Pode ser citado. A história deste grande juiz de Israel, no caso de Sangar, ela é narrada em apenas 2 versículos. Um em que mostra a situação em seus dias, está escrito lá em Juízes capítulo 5, versículo 6, que nos dias de Sangar, os caminhos estavam fechados, porque havia um domínio do inimigo sobre o povo de Deus, e também pelos caminhos estarem fechados, o povo andava por caminhos tortuosos. Então havia um domínio do adversário sobre o povo de Deus, e esse andar em caminhos tortuosos representa aqueles que estão verdadeiramente fora dos parâmetros da palavra do Senhor, vivendo uma vida que desagrada a Deus. Então essa era a condição em que o povo vivia. E agora o outro versículo que fala da vida de Sangar é este que acabamos de ler, ao qual mostra aqui a sua origem, que ele era filho de Anate, e que ele usou uma aguilhada de boi para ferir 600 filisteus, 600 inimigos, e ainda ser instrumento para libertar, ou seja, essa palavra libertar significa salvar o povo de Israel. Então, perceba, a Bíblia começa aqui dizendo que Sangar, filho de Anate, que é uma aplicação especial, porque Sangar significa espada, e Anate significa resposta. Então, juntando isso fica o quê? Espada representa a palavra, né? Então, juntando aqui fica Deus responde na palavra. A história de Cornélio comprova isso que eu acabo de dizer para os irmãos, que Deus responde na palavra. A Bíblia vai falar em Atos capítulo de número 10, que este homem chamado Cornélio, ele era um homem temente a Deus, com toda a sua casa, que ajudava os necessitados, ou seja, fazia obra social, e de contínuo, a palavra de contínuo é sempre, sem desfalecer, de contínuo ele orava ao Senhor. E certo dia que ele estava orando, Atos 10:4, vai dizer que um santo anjo veio do céu em uma visão, e ele contempla aquele anjo, e o anjo vem com uma mensagem para ele, dizendo: olha, Deus tem recebido as tuas orações, Deus tem ouvido as tuas orações. E ali o texto diz assim: as tuas orações têm subido. As tuas orações têm subido. Diga isso comigo: a oração tem subido. E a causa que a oração estava subindo é que o anjo veio trazer a resposta. Então perceba aqui uma coisa importante. A palavra ali que é usada em Atos 10:4 para falar subido, significa ascender, crescer, subir. Essa mesma palavra a gente encontra em Mateus capítulo 14, versículo 32, quando os discípulos estavam numa embarcação e de repente veio um vento forte, havia um vento contrário, era forte, e as águas braviam, e os discípulos estavam com medo de naufragar, morrer dentro daquela situação de tormenta. Só que o texto vai dizer que Jesus veio andando por sobre as águas, e quando ele pegou Pedro que estava afundando, ele pega Pedro, levanta Pedro, ou seja, o Pedro que estava afundando, Deus levantou. O Pedro que estava indo para as águas, naufragando, Jesus pegou pela mão e puxou. E o texto diz que Jesus pega ele e os dois subiram, presta atenção, subiram para o barco. E quando o texto diz subiu para o barco, o texto diz: houve calmaria, houve bonança. Então preste atenção, isso aqui isto é,
Quando a oração sobe, há calmaria na parte de baixo. Pegou aí? Enquanto você está orando, enquanto a sua oração está subindo, sabe o que está acontecendo? Vai ter calmaria aqui embaixo. Não entendi, pastor. Às vezes na tua casa o negócio está estreito lá, hein? Está vendo aqui, às vezes no trabalho está uma tempestade, só misericórdia. Mas enquanto a oração está subindo, Jesus está dizendo: vai ter calmaria. A segunda oportunidade que esta palavra, se tu não deres glória, a segunda vez que essa palavra também aparece, subir aqui, é usada em Marcos capítulo 4, versículo 8, quando fala que a semente que foi plantada, ela vingou. Vingar é brotar, tá certo? E aonde ali a semente vingou, brotou e ainda cresceu, ou seja, lançou a semente, apareceu o brotinho, mas não ficou naquele negocinho pequenininho não, cresceu, subiu, desenvolveu. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Quando a oração sobe, não só nasce o projeto, mas desenvolve. Não pegaram a revelação. Enquanto a oração sobe, não nasce a família somente. Apareceu lá, tá a família, mas a família não vem pronta. Essa família agora vai crescer. Essa família agora vai desenvolver. De repente você veio para Cristo, você veio para o Evangelho, nasceu uma vida, é uma nova vida, mas essa vida precisa o quê? Crescer, precisa desenvolver. Nasceu uma chamada, nasceu um ministério, não vai ficar só no brotinho, essa vida vai crescer. Em outras palavras, enquanto a oração está subindo, tem gente desenvolvendo. Enquanto a oração está subindo, algo está em desenvolvimento, algo está em crescimento. Que coisa tremenda. Irmão, veja como Deus responde na palavra. Agora o anjo pegou e falou assim para ele, a partir do capítulo 10. Aí eu vou resumir aqui, tá? O texto. Aí no versículo 6, o anjo do Senhor pega e fala para Cornélio: ajunta os homens da tua casa aí, pega aí uns homens de confiança e vai atrás de Pedro, que ele está em Jope. Por quê? Porque ele vai dizer as palavras que você deve fazer. Aí no versículo de número 22 ainda do livro de Atos, quando os homens de Cornélio chegou em Jope, onde Pedro estava, o próprio Espírito Santo falou para Pedro: pode descer com esses homens, porque eu estou nesse negócio aí. E aí os homens deram testemunho falando: Cornélio estava orando, o anjo apareceu para ele, e o anjo falou que Deus tem resposta para Cornélio através da tua palavra. Você tem uma mensagem, Deus te deu uma pregação, e através dessa palavra Deus vai responder Cornélio. E aí o texto vai dizer que Cornélio, sabe o que ele faz? Ele reúne toda a sua casa. A Bíblia diz a casa dele, então provavelmente é a sua esposa e os seus filhos. E detalhe, a Bíblia diz que ele chama os parentes. E ainda mais, ele chama os amigos íntimos. E ele reuniu e ficou esperando lá Pedro chegar. Quando Pedro chegou na casa, o texto diz assim, Atos 10:34 agora. O texto diz assim: e abrindo ele a boca, começou a falar as palavras, ou seja, começou a pregar. Resumindo, sumariando como queira, versículo 44: e Pedro, falando ainda essas palavras, veio sobre todos o Espírito Santo. Ou seja, a resposta do que Cornélio buscava em oração veio aonde? Veio através do quê? Da pregação da palavra. Quantas respostas Deus tem liberado aqui através da pregação da palavra? Porque há pessoas que estão orando e dizendo: Deus salva. Através da palavra Deus está respondendo. Quantas pessoas estão orando aqui pedindo: Deus cura. Aí vem Deus, usa o pregador e diz: na palavra está curando. Quantas pessoas que estão buscando revestimento de poder de Deus sobre a sua vida, e através da pregação da palavra Deus está respondendo. Você nesta noite não sairá sem uma direção clara de Deus sobre a sua vida. Por quê? Na palavra de Deus a resposta que você precisa. Aleluia.
E ali dá a entender, a Bíblia não especifica o que ele estava buscando, o que ele estava pedindo, mas pelo o desenrolar da história, ele pedia para Deus fazer a obra na família dele. E ali Deus fez a obra. Detalhe, olha só que coisa tremenda que Deus fez. Ele ora, e a oração, depois quando ele ora, ele conseguiu reunir a parentela, os amigos mais íntimos e a família. E ali todos ali que estavam em volta dele foram cheios do Espírito Santo. Não só Cornélio, mas até os amigos. Por quê? A amizade verdadeira é assim, irmão. A amizade verdadeira, presta atenção, Cornélio era amigo de verdade, chamou para ser cheio do Espírito Santo. Quer ser meu amigo? Então vem para ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, que lindo isso aí, hein? E eu quero aqui, eu preciso aproveitar uma palavra dessa para profetizar. A maior resposta que nós precisamos é essa: é ser cheio do Espírito Santo na nossa vida. E ninguém da tua casa, nem da tua parentela, até aqueles do teu ciclo de amizade, Deus vai chacoalhar eles de poder também. Aleluia, glória a Deus. E outra coisa, hein? Alguém perguntou, mas quanto tempo eu tenho chamado? Parece que não vai ficar trabalho. Deus vai trabalhar, porque o Deus que está ouvindo a tua oração está respondendo na palavra. A oração está subindo, então te acalma, filho. Deus está acalmando o teu coração. Por quê? Na palavra Ele está te respondendo, na palavra Ele está te respaldando, na palavra Ele está te fortalecendo, na palavra Ele está te dando força. Alguém aqui nessa noite precisa de uma resposta. A resposta vai sair no abrir da minha boca aqui. Esta noite eu vim aqui com muita resposta de Deus. Deus está me usando aqui nesta noite, como Pedro foi usado naquela noite para responder alguém. E Deus está respondendo alguém aqui nesta noite. E com a resposta de Deus, a resposta de Deus é essa: Deus te chamou aqui, Deus vai trabalhar na tua vida aqui. A obra que Ele começou na tua casa, Ele vai concretizar aqui. Quem crê que a oração está subindo aí? Quem crê? Levante uma das mãos para o céu. Eu vou te dar 30 segundos de verdade, hein? Para você abrir a boca e começar a dar glória a Deus. Porque quando o crente vai dando glória, eu me animo para profetizar. Porque eu gosto de estar num ambiente que Deus é glorificado. Quando Deus é glorificado, o pregador sente até mais ânimo para profetizar. Porque a glória aqui não é de Pedro, a glória aqui não é de Cornélio, ou seja, a glória não é de quem ora e nem de quem prega, a glória é de Deus que responde a oração. Eu vejo o movimento do céu, porque enquanto a oração estava subindo, o Senhor estava agindo na parte de baixo. Eu vejo Deus entrando em alguns barcos aqui nesta noite. A oração subiu, Jesus entrou no barco. Minácia, elevadai-te, rompe da clama. Aleluia. Olha, vai desenvolver esse negócio aí. Não, esse projeto aí não vai ficar só no brotinho, não. Aí você fala, parece um brotinho, Senhor, mas só um brotinho. Mas Deus está dizendo, enquanto a oração está subindo, vai crescer. Vai crescer o estágio final desse. Meu Deus. Vai dar crescimento nesse negócio. Agora, segura aí. Agora o texto vai dizer que esse Sangar, filho de Safate, o filho de Anate aqui, o texto vai dizer que agora ele pega uma aguilhada de bois. E ele, com uma aguilhada, ele fere 600 inimigos. 600 inimigos. Presta atenção. Essa aguilhada, o que é uma aguilhada? É uma haste, presta atenção, já vou te adiantar aqui. É uma haste, que na ponta dela é uma haste, como se fosse uma vara, que na ponta dela tem um pedacinho de ferro, pontiagudo.
E também alguns vão dizer que ele tem uma outra parte dela, tem duas pontas, essa ponte aguda e tem uma outra parte, como se fosse uma pazinha assim, e servia para duas coisas. Eu já vou te falar para que servia aqui, tá certo? Mas essa aguilhada aqui, essa aguilhada de bois, a palavra que forma aguilhada é derivada de uma palavra que significa, que é lâmade, né? No original, é derivada dessa palavra que significa aprender, estudar, ser ensinado, ensinar e ser instruído. Este vocábulo traz a ideia de treinar, bem como também de educar. Então, repetindo, o aguilhão era usado para domar, ensinar o boi. Por isso que a palavra derivada da aguilhada aqui é ensinar, porque eles usavam esse instrumento para ensinar o boi, para educar o boi, que às vezes o boi estava querendo ir para um lado, aí pegava o aguilhão para ensinar ele, não é assim não, e ensinava ele porque os bois eram usados para trabalhar com arado. O que o arado fazia? O arado, presta atenção, pegava-se o boi e aí colocava o arado em cima dele, e aí fazia valas, sulcos na terra, preparava a terra para poder jogar semente, e daquela semente vinha uma grande colheita. Então se usava esse aguilhão aqui para duas coisas. Primeiro, usava para domar o animal, para ensiná-lo, e também usava para limpar o arado, porque às vezes quando eles passavam o arado, vinha alguma erva daninha, juntava sujeira no arado, e aí para não misturar a colheita com a erva daninha, pegava, vai sentar aqui, e aí pegava aquele aguilhão, ou seja, uma parte dele, a ponta fina, para aguilhoar o animal para ele andar na linha, e a outra para limpar o arado. Então escute isso aqui, pelo amor de Deus. Então o aguilhão era usado para domar e ensinar o boi, como também para limpar o arado, que era para fazer, como disse, sucos da terra em vista do plantio, garantindo assim a colheita. Aí vem a pergunta aqui nessa noite agora: pastor, que arma que é essa então? Que arma espiritual que é a aguilhada de bois? Eu te digo, a arma espiritual é essa. O que significa aguilhada de bois? Representa o quê? Aqueles que são ensinados na palavra, que não fogem do chamado de Deus e nem semeiam na carne. Vou repetir. Então a aguilhada de boi representa o quê? Aquele, já vou te dar a base para isso que eu estou te falando. Representa o quê? A aguilhada de bois, que arma espiritual que é essa? É aquele que é ensinado na palavra, instruído na palavra, não foge do seu chamado e não semeia na carne. Escute isso, é bom você anotar isso aí, você não esquece. Agora escute isso aqui, presta atenção. Da onde eu tirei isso? De Atos capítulo 9, versículo 5. O Saulo de Tarso, que posteriormente ia ser chamado por Paulo, o que a Bíblia diz? Deus estava chamando ele. Qual que era o chamado dele? Primeiro, o maior chamado de todos, que é o chamado à salvação. Esse chamar é convocar. Então Deus, ele tem um chamado para todos, um chamado comum, universal para todos. Qual que é o chamado? O chamado para a salvação. Então Deus chama todos os seres humanos para a salvação. Só que existe aquele chamado específico, o chamado que nós falamos, o chamado ministerial. Uns Deus chama para o louvor, outros Deus chama para a pregação, outros Deus chama para a intercessão, outros Deus chama para a organização, outros Deus chama para reger, outros Deus chama para organizar, e assim tem muitos, tá certo? Tem muitos chamados de Deus específico, ministerial, na vida das pessoas. Então perceba, quando o Senhor apareceu para Saulo, ele estava na contramão da vontade de Deus, presta atenção, ele estava na contramão da vontade do Senhor. Aí o Senhor apareceu para ele, e ele caiu, o texto vai dizer, no chão, caiu cego, e o Senhor falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí o Senhor Jesus fala para ele: dura coisa para ti é o quê? Recalcitrar contra aguilhões. Olha aí, aguilhada de bois. E o que é recalcitrar? É da coisa. Então, o Saulo, ele estava fora daquilo que Deus tinha para ele. Aí o Senhor vinha o Senhor vinha ensinando ele, ia dar uma ferroada. Pá.
ferroava ele para quê? Para ensinar, não é desse jeito. E chamando ele, estava chamando, ensinando e chamando. Aí cada vez que Deus chamava, o que ele fazia com o chamado? Dava coisa. Será que tem gente fazendo isso aqui? Aí Deus fala, vem para a salvação. Aí a pessoa dá coisa. Vem fazer a obra. Aí a pessoa... Hoje esse aguilhão aqui, Deus vai falar forte aqui. Vai falar forte. Agora preste atenção nisso aqui. Outra coisa que esse aguilhão fala, presta atenção. O aguilhão servia para ensinar. E para que mais? Para limpar o arado. O arado que se usava para o quê? Preparar a terra para o plantio. Vamos ler agora outro texto que comprova o que eu estou falando. Gálatas capítulo 6, versículos 6 a 8. Vou ler os 3 versículos e depois eu vou voltar explicando. Olha lá, e o que é instruído, é a mesma palavra lá, tá certo? Aprender, ensinar. O que é instruído na palavra, reparte com todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Agora pega isso aqui, porque o que semeia na carne se fará, ou seja, colherá a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito se fará. Então, para que serve essa arma poderosa? Agora volta ao versículo 6. Para que serve essa arma poderosa? Primeiro ele diz, o que é instruído na palavra. A palavra instruir significa ensinar, doutrinar, discipular. Aí o que ele diz no versículo 7? Olha só, não erreis. A palavra não erreis significa desviar do caminho reto. Aí no versículo de número 8, olha só o que diz ainda, volta o 7. O Senhor diz assim, Deus não se deixa escarnecer. A palavra escarnecer aí significa zombar, menosprezar. Então deixa eu parafrasear essas palavras que eu disse aqui, no caso, instruir na palavra, não erreis e não escarnecer de Deus. Deixa eu aqui parafrasear. A pessoa que é instruída, ensinada na palavra, não vai negligenciar o seu chamado, desviando-se do caminho reto do Senhor, e não zombará de Deus, vivendo uma vida carnal, semeando na carne. Então aqui é uma visão muito poderosa da parte de Deus. Esta arma é uma arma poderosa para a nossa vida, porque tem gente que está dando coisa ao chamado de Deus. A pessoa veio, alguns vieram para a salvação, mas vieram para a salvação, ficou só no brotinho, não cresceram, não desenvolveram. E como que eu cresço? Sendo instruído na palavra. E como que eu desenvolvo a minha vida? Pega um ser humano para você ver, e não põe ele para aprender, não põe ele numa escola para ver o que vai dar. Se ele não aprender alguma coisa da vida, tem que aprender, tem que ser instruído. E o nosso maior professor se chama Espírito Santo. Deus é quem nos ensina. Quando você lê o Salmo 119, você percebe que lá é um acróstico, o Salmo 119. E dentro daquele acróstico, cada refrão ali daquele poema, daquele canto, tem uma letra do alfabeto hebraico, Aleph, Bet, Dalet e assim por diante, até o Tav, que é a última letra. E por quê? Porque são 22 consoantes, letras do alfabeto hebraico. E aí você fala do começo ao fim. E ali então está falando de uma obra completa, de uma obra perfeita que Deus faz. E em todo aquele salmo foi o quê? Instrua-me na palavra. Como purificará o jovem em seu caminho? Observando a palavra. Cura-me pela tua palavra, restaura-me pela tua palavra, ensina-me as tuas leis, ensina-me os teus preceitos, ensina-me os teus estatutos. Então nós temos que ser ensinados, discipulados, doutrinados pela palavra do Senhor, porque quem não se deixa ser instruído pela palavra de Deus, quem não se deixa ser ensinado pela palavra de Deus, vai se desviar do caminho reto e vai passar o quê? Através de uma vida carnal, está zombando de Deus. Porque o que significa zombar de Deus? Uma pessoa que vive na carne, ele está semeando coisas ruins. E aí o que vai acontecer? Ele vai produzir as obras da carne. Inimizade, invejas, e assim vai, vícios. Ele está produzindo uma vida carnal. E o que vai acontecer? Ele está zombando de Deus. Isso é zombar de Deus. É quem vive na carne e está zombando de Deus. Por que está zombando de Deus?
como se Deus não fosse juiz que vai condenar quem está culpado e absolver quem é inocente pelo sangue de Jesus. Então, quando a pessoa vive uma vida desenfreada na carne, sabe o que ele está fazendo? Está menosprezando Deus, está zombando de Deus. Agora ficou sério aqui, né? Então escute, essa arma aqui é uma arma tremenda. Essa arma aqui é uma arma poderosa, porque a questão não é só vir para a salvação. Glória a Deus, já veio para a salvação, mas tem que desenvolver esse negócio aí. Deus está chamando, porque você não pode simplesmente, porque tem pessoa que veio para a salvação, não cresceu, não desenvolveu, ele parou no tempo, não tem oração subindo mais, não tem mais prazer de ser instruído na palavra de Deus, ele parou no tempo, ele parou, não quer mais crescer, não quer mais desenvolver, e aí o que está acontecendo? Ele vai voltar, ele vai retroceder aquela vida pecaminosa, porque quem não evolui, regride. Quem não desenvolve, começa a dar passos para trás. A vida cristã não é um retrocesso. A vida cristã é um progresso. É um desenvolver. Por isso que a Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação. O que é isso? Deus nos salvou. Mas agora é preciso o quê? Praticar uma vida cristã. O exercício da vida cristã, debaixo da graça de Deus, buscando a Deus, me esforçando em Deus, orando a Deus, jejuando a Deus, buscando a palavra de Deus. E aí o que vai acontecer? Eu passo então a desenvolver-me espiritualmente. E é triste ver como algumas pessoas só têm Deus verdadeiramente como alguém, ele está lá, que está certo, eu entreguei a vida para Jesus, tem a salvação. Mas será que você é salvo de fato? Eu posso falar aqui como pastor, é Deus que salva. Mas olhando para algumas pessoas, eu tenho dúvida se essa pessoa verdadeiramente é crente. Eu estou falando como pastor, porque a gente olha, você vê que passa tempo, passa mês, passando. Você vê que não há mais aquela aptidão, não há aquele prazer pela palavra de Deus, já não há mais aquele prazer. A pessoa verdadeiramente para vir para o culto já virou um peso. A pessoa para desenvolver uma vida com Deus já não é mais aquela coisa prazerosa. Por isso que Pedro, o que ele diz? Vocês que nasceram de novo, desejai afetuosamente a palavra de Deus como bebês recém-nascidos que desejam leite. Então tem que haver um desejo ardente no nosso coração, e Deus aqui nessa noite, Ele quer acender essa chama em alguns corações, que essa chama estava quase apagando, mas Deus te trouxe aqui para reacender essa chama. Já estava quase que apagado. Então preste atenção agora. Olha só como existem pessoas que estão zombando de Deus. Os zombadores, eles nunca crescem. Esses zombadores, eles não desenvolvem. E aí, sabe o que vai acontecer? Eles vão começar a ser incrédulos. Dentro da igreja vão ser incrédulos. Dentro do mover de culto do templo, mas vão ser incrédulos. São incrédulos no quê? Creem em Deus, mas as suas atitudes comprovam que o seu coração é incrédulo. Então percebe isso aqui que eu vou mostrar agora para vocês, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Olha só, Elias foi arrebatado aos céus, e agora a capa de Elias caiu, Eliseu recebe a porção dobrada, glória a Deus. E agora Eliseu começou, presta atenção, não foi muitas pessoas, só Eliseu e Elias que estavam na situação, presta atenção, só Eliseu viu Elias subindo para o céu, só Eliseu. E aí Eliseu subiu, Eliseu pegou e falou assim, Elias subiu, Eliseu falou assim, Elias foi para o céu, Elias está lá no céu. Aí ele começou a dar esse testemunho, Elias está no céu, e agora Deus me levantou como profeta. Aí sabe o que aconteceu? Quando ele começou a pregar sobre isso, em Israel, se levantou essas pessoas aqui, veja isso aqui, dobra sua atenção. Então subiu dali a Betel, Betel significa casa de Deus, está vendo? O profeta é comprometido com a casa. E subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos. Que rapazes pequenos? Pessoas que não cresceram espiritualmente. A Bíblia chama assim, pessoas, rapazes, não importa se é homem ou mulher, pessoas pequenas, porque não desenvolveram espiritualmente. Então os rapazes pequenos saíram da cidade, olha o que eles faziam, eles zombavam dele, e diziam, sobe caldo. Por que esses rapazes pequenos estavam escarnecendo de Eliseu? Sobe caldo, porque ele estava pregando, Elias subiu.
E agora Deus levantou como profeta. Aí eles estavam falando que ele subiu coisa nada e ficaram debochando dele, zombando dele. E aí eles pegam e de forma depreciativa ainda ficam zoando o problema que ele tinha de calvície ainda. E aí ele falou, vai, é mais ou menos assim, vai seu crentinho. É mais ou menos isso aí. Sobe, sobe. Aí olha só o que aconteceu. E virando-se ele para trás, eu já vou te falar a aplicação. Os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram, olha que tremendo, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Como que a Bíblia é perfeita? Olha o que isso significa. Aqui é uma aplicação escatológica desse texto aqui. E qual que é a aplicação? Elias é um tipo de Cristo que subiu ao céu. E somente quem que viu Jesus subir ao céu? Só Eliseu. Quem que é Eliseu? O tipo da igreja que foi batizado no Espírito Santo. Só a igreja viu Jesus subir ao céu. E depois que a igreja viu Jesus subir ao céu e foi batizado no Espírito Santo, a capa caiu, a porção dobrada chegou já, meu filho. E o que a igreja saiu pregando? Ele subiu. E ele voltará. E hoje não está acontecendo isso com os zombadores. Nós estamos pregando, Jesus subiu, mas vai descer. Jesus subiu, mas vai voltar. Aí a gente fala, se converte porque Jesus está voltando. Se converte porque vai ter arrebatamento. Aí os zombadores ficam brincando a carne, ficam zombando dos crentes. Não quer largar do pecado, não quer largar do adultério. Olha essa boca agora que eu quero ver. Não quer largar dessa vida mundana, não quer largar dessa vida. E aí eles começam a zombar, estão zombando, mas sabe o que vai acontecer aqui? Viu duas ursas. Por que duas ursas? Essas duas ursas, você sabe que o urso ele ataca de que jeito? Ele tem garra nas unhas. Então o urso ele é covarde, ele é torto. Ele abraça, você já não viu falar desse ditado, abraça o urso? Porque atrás daquela pata dele tem garra que finca nas costas. Deus me livre dessa raça. Agora escuta isso aqui. Esse urso aqui representa o que? Essas duas ursas, 42 daqueles. Por que 42? Irmão, 42, você sabe quantos meses é isso aí? 42? É 3 anos e meio. 42 meses, 3 anos e meio. Por que duas ursas? Sabe por quê? Porque representa o primeiro estágio do anticristo, 3 anos e meio, 42 semanas. E depois, a segunda fase, aonde vai vir um flagelo sobre a terra, ou seja, os 7 anos da grande tribulação. Então, ou seja, quem não crê que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, vai se lascar na mão do anticristo, vai sofrer muito na mão do urso, vai sofrer perseguição, vai sofrer fome, vai sofrer tortura. Então deixa ele zombar mesmo, deixa continuar vivendo na carne mesmo. Sabe por que a Bíblia diz? Aquele que é santo se santifique mais, aquele que é operebe, a canta, come lá na face. Você não está aqui perdendo tempo buscando a Deus, perseverando de noite na casa de Deus, não zombando, estão vivendo uma vida pecaminosa, estão vivendo uma vida tortuosa, querem ficar com gracinha, só zombando de Deus. Mas o que a Bíblia diz? De Deus ninguém se zomba, de Deus ninguém se zomba. Hoje Deus está pegando um aguilhão aqui hoje. Hoje esse filisteu na tua vida tem que morrer. Tem que morrer esse filisteu hoje aí. O meu Pai eterno, agora vamos lá para um mistério aqui, ó. Olha, velho, calma, o versículo 8, volta lá 6, 8 de Gálatas. Olha lá o que diz o texto, pelo amor de Deus, ó. Porque o que semeia, presta atenção, o que semeia. Escute isso. Não se preparar, ó, não preparar a terra, melhor dizendo, se não preparar a terra, não adianta lançar a semente. Anote isso aí, pelo amor de Deus. Se não preparar a terra, não adianta jogar semente. Por quê? Tem muito arado cheio de erva daninha. Tem muito arado que não está sendo tocado com aguilhão para limpar. E aí o que está acontecendo? Aí você joga a semente boa, o que acontece? Se mistura com a coisa ruim. Está se misturando com a coisa ruim. E por que eu digo? Aí tem pessoas que falam, colocam culpa em tudo e em todos,
Mas eu te digo uma coisa: se a tua terra não estiver boa, a semente não vale de nada. Por quê? Mateus capítulo 13. O semeador saiu a semear. Um caiu no caminho, outro entre os pedregais, outro entre os pinhos. Só uma caiu entre a boa, terra boa. Aí eu te digo, o problema estava no quê? Na semente ou na terra? Então não adianta você ouvir pregação de terça, de quarta, de quinta, de sábado, de domingo, se Deus não pegar hoje o avião e limpar esse arado. Olha aí, hoje Deus está limpando o arado hoje aqui. Sabe por que tem gente que está colhendo coisas ruins? Sabe por que tem gente que está colhendo uma vida carnal? Porque não limpou o arado. Continua vivendo uma vida de fornicação, uma vida de mentira, uma vida de engano. Parece um bumerangue, vai e volta. Pai, que essa palhaçada em nome de Jesus Cristo, de Deus ninguém se zomba. Estou sentindo graça aqui, eu vou entregar tudo. Eu estou sentindo a unção do Espírito Santo de Deus aqui sobre a nossa vida. Escute isso aqui. Então Deus usa o aguilhão para nos ensinar. Deus usa o aguilhão para nos treinar para as batalhas dessa vida, para limpar o nosso arado, para que tenhamos uma colheita eterna no Espírito. Escute uma coisa: quem está semeando na carne vai colher a corrupção, mas quem está semeando no Espírito vai ter uma colheita eterna. Ah, meu Deus do céu. Diga bem forte, com a mão direita levantada. Diga: só os obedientes. O rebelde não precisa levantar a mão, não. Diga: só os obedientes. Diga: Deus me chamou para ter uma colheita eterna. É mais. Oh, meu Deus. Deixa eu ver quem glorifica com essa palavra. Olha Deus aguilhando aí. Olha Deus aguilhando aí. Olha Deus limpando o teu arado. Olha Deus limpando o teu arado. Ah, meu Deus. O que anda e vive no Espírito não produz as obras da carne, mas o fruto do Espírito. Escute isso aqui para a gente entrar na conclusão. Isso aqui hoje você vai até estranhar, né? De rápido que está, né? Mas não foi rápido, já passou 30 minutos, eu acho. É que quando a mensagem fica interessante, parece que passa mais rápido. Escute isso aqui. A melhor fase da vida de Saul foi quando ele mesmo sendo rei. Coloca aí para mim, 1 Samuel 11:5. Escuta isso aqui. A melhor fase da vida do rei Saul, ele teve uma fase boa na vida dele. Ele se perdeu por quê? Porque ele começou a semear na carne. Quando ele começou a semear na carne, ele colheu a corrupção. Mas enquanto, olha só, cara, o encaixe bíblico aqui é perfeito. Porque a Bíblia é perfeita, o Espírito Santo é perfeito. A melhor fase da vida de Saul foi quando ele mesmo sendo rei, ele ainda arava a terra. O que era a terra? Preparar o coração. Veja isso aqui comigo. Se levantam os homens ali em Jabes de Gileade, se levanta contra Israel. Ele já era rei. Capítulo 10 é constituído rei. Aí sabe o que acontece? Ele sendo rei, ele não deixou de fazer o quê? Lê comigo. Eis que Saul vinha do campo, atrás de quem? Por que ele fala atrás de bois? Porque ele estava guiando o boi no arado. E aí ele tinha um aguilhão na mão. E aí ele vinha conduzindo os bois. Fazendo o quê? Limpando o arado para tirar a sujeira. E quando os bois estavam saindo da linha, ele fazia o quê? Espetava. Então ele estava na linha. Aleluia! E estava com o coração preparado. O capítulo 11 fala da melhor fase do reino de Saul. E qual foi a melhor fase do reino dele? Quando ele arava. Mesmo sendo rei, ele ainda trabalhava na terra. E agora a pergunta é essa: como está o nosso arado? Como está o nosso coração? Como está a nossa terra?
Sabe que nós estamos deixando que os entulhos da vida venham se misturar com a palavra que estamos recebendo? Aí está crescendo palavra, está crescendo espinho. O espinho vai sufocar a palavra. Aí tem pedra, está crescendo, a semente caiu entre as pedras, cresce, não cresce com raiz, aí o sol bate e não entra. Esta noite, aqui, Deus está nos ensinando, Deus está nos disciplinando, Deus está nos doutrinando, Deus está nos discipulando, Deus está nos conduzindo. Deus, se você estava dando glória, Deus está nos instruindo. E tem mais uma coisa: Deus está limpando o arado da nossa vida hoje. Deus usou o aguilhão da Superec Saracanaia. Deus está usando o aguilhão da sua palavra, tanto para doutrinar, tanto para ensinar, como para limpar o nosso arado. Deus vai preparar o teu coração hoje aqui. E por que, pastor? Deus vai preparar o meu coração. Recebe da glória quem crê em palavra profética. Escute isso: uma terra boa ela produz. O diga forte: uma terra boa produz, e ela produz em três tempos: 30, 60 e 100. Uma terra boa não fica sem produzir. Uma terra boa, o mínimo que ela produz é 30. E como que a terra vai estar boa? Se arar a terra, tem que arar a terra, tem que trabalhar nessa terra, tem que fazer sucos nessa terra. Esses sucos, essas varas da terra, é o quebrantamento do coração. Para quê? Com o quebranto do coração, a semente da palavra cai nessa terra. E para que a semente da palavra cai na terra? Para dar colheita, para dar colheita, para dar colheita. Escute aqui em alto e bom som: a tua colheita não vai ser da carne, a tua colheita vai ser do Espírito. Eu não sei se você crê em profecia, mas eu vou entregar com uma profecia aqui agora. Eu não sei se tu creres em palavra profética, mas eu vou entregar, mesmo se tu creres ou não creres. Deus está nos preparando para a maior colheita espiritual da nossa história. Eu vou falar, alguém pegou ali com fé. Eu vou falar de novo: Deus está nos preparando para a maior colheita espiritual das nossas vidas. Por que, pastor? Qual é essa colheita? De mão levantada e boca aberta, dando glória ao nome do Senhor. Qual que é essa colheita? Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênção, com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se prepare, você viverá a maior colheita espiritual da tua história. Sai de plemenesse candalápia. Ei, olha para o teu vizinho e diga: hoje Deus está limpando o teu arado. Diga para ele: Deus está limpando o teu arado. Deus está limpando o teu. Saia da linha, saia da linha. Hoje eu vou pegar a carruagem e eu vou vai. Levante as duas mãos para o céu. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em outras línguas aí agora. Deus nesta noite está usando a sua guiada.
ensinados, primeiro, para nos discipular, segundo, para limpar o nosso arado, preparar a terra, porque a semente ele já plantou, agora é só esperar a colheita. Ai, meu Deus eterno, que negócio que é esse? Aleluia, aleluia. Um prefácio, um perquetere cantaie, um pacato que faceia, levantar a cantachai. Pastor, qual vai ser a colheita? A colheita espiritual vai ser essa. Vai colher fruto do Espírito, vai colher os dons do Espírito, vai colher a santidade, agora da glória, vai colher o amor, vai colher a unidade, vai colher, vai colher, vai colher, vai colher. A colheita vai ser espiritual. Deixa eu sentir o ambiente aqui, deixa eu ver, sabe a boca que vai dando glória. Deixa eu sentir esse ambiente espiritual aqui embaixo também. Ela bandara, candarábia. Olha Deus preparando a terra do coração. Deus está preparando a terra do teu coração. Ei, Deus está te preparando para a maior colheita na tua vida. Escute, a resposta vem na palavra. Alguém estava dizendo, eita, aí tem que era sai. Aí Deus vem nessa noite e diz, essa vai ser a tua colheita, a maior colheita da tua vida. A maior colheita da sua vida. Já pensa no louvor que fala de alguma coisa dessa aí. Não vamos ficar muito. Eu não consigo sair desse mistério. Eu estou elétrico, hein, Carlos? A melhor fase da vida de Saul foi quando ele trabalhava no arado. Aí vem Deus essa noite e fala, estou usando o meu aguilhão. Deus vai despertar chamada aqui. Até quem não profetizar vai voltar a profetizar na presença do Senhor. Posso liberar dentro dessa visão espiritual, posso liberar uma palavra profética? Quem crê recebe, eu vou entregar agora. Ei, o projeto de Deus na sua vida não só vai ficar o brotinho, já nasceu, vai desenvolver. O projeto está em desenvolvimento. Coloca o versículo 31 para a gente encerrar e louvar aqui, está no tempo bom. Oh, meu Deus. Se Deus não preparar o nosso coração, a gente continua cegando na carne. E aí vai dar o quê? Vai dar corrupção, irmão. Aí vai dar problema isso aí. Agora quando o papai trabalha, aí o crente passa a semear no Espírito. E aí ele vai ter o quê? Uma colheita. Presta atenção, o que é colheita eterna? A colheita tua não vai ficar só aqui. A colheita tua vai além. Lá na eternidade, os galardões que nós vamos receber pelo trabalho efetuado para Deus aqui. Agora escuta isso aqui, vai encerrar. E só quem verdadeiramente está na fiação vai glorificar com o que eu vou falar. Agora tem um desfecho da história. Diante dessa colheita toda, escuta isso aqui. Diante desse mover todo, ele usa a guilhada, vence o inimigo, os filisteus. Glória a Deus. Agora veja qual o desfecho da história. Ele e também, vai. E também. Então qual é o desfecho da história? O desfecho da história é esse, teve salvação. Eu falei, saía da glória quem estava na filiação. O desfecho da história na tua família.
Alguém pega com fé essas palavras assim, porque a palavra profética não volta vazia, hein? Eu vou dizer de novo, o desfecho da história da tua família vai ser esse. Vai dar salvação. O desfecho da história. O Paracaxaia, Candarabataia. O desfecho da história vai ser esse. Filho salvo, marido salvo, esposa salva. Fala uma coisa aí, meu. Eu vou falar de novo. O desfecho da história vai ser esse. A colheita vai ser. Subderrécia. Fica de pé. É por isso que o coração estava queimando, tá vendo? É a colheita. Aleluia. Abra as tuas mãos aí, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, Deus está falando nessa noite de colheita espiritual. É noite de colheita espiritual. Tem pessoas aqui, algumas, né? Tá? Mas tem pessoas aqui que você deixou o teu machado cair nas águas. Mas Deus vai devolver a tua ferramenta de volta restaurada. Por uma série de obediência. Porque às vezes vai passando os dias da nossa vida, a gente não percebe, não desenvolveu, aí vai ajudando o nosso arado, erva daninha, aí a gente vai ver, se distanciou dos planos de Deus. Qualquer coisa é motivo para não estar mais no culto, qualquer coisa substitui, porque já perdeu a essência. Mas Deus está restaurando, Deus trabalha. Aqui quando eu olho, fica essa multidão aqui, oh, irmão, quantos talentos de Deus tem aqui, quanta graça que Deus tem dado aqui para o seu povo. Isso você pode ver que Deus vem fazendo na igreja de forma geral, atuando em todas as áreas, trabalhando na família, trabalhando no casamento, agindo na vida dos filhos. Vai ter colheita espiritual nesse negócio. Eu vou falar de novo. A colheita que Deus está nos prometendo essa noite é uma colheita espiritual. Vai dar colheita espiritual. O desfecho dessa história não vai ser corrupção, não vai ser perdição eterna. O desfecho dessa história vai ser vida eterna, vai ser glória no céu. Eu oro agora com as tuas mãos, você para aí no louvor, já entra, servo, você já entra aí. Pai, eu quero agora, diante da tua presença, eu creio, meu Deus, tu nos tocaste com o teu aguilhão nessa noite, e eu não resisto à tua palavra, eu não endureço meu coração da tua palavra, não. Eu me rendo diante da tua santa palavra, e eu quero te pedir agora, Senhor, vem limpando o arado, limpa o arado. Essa terra, esse coração precisa ser trabalhado. Uracaxé, Camante, Elecaçai, Elevaçar, Camante, Compraçaia, Elevachere, Mecanta, Elevarraia. Que seja nesta noite as obras da carne sejam abortadas aqui agora, e que somente o fruto do Espírito é que venha prevalecer. Porque como Paulo fez uma alegoria de Ismael e Isaque, porque Ismael é o tipo da carne que perseguia Isaque, o tipo do crente, o Espírito, ali Ismael era a carne, Isaque é o Espírito, e ali a carne perseguiu o Espírito, mas eu entendo que o Espírito prevalece, o poder do Espírito prevalece, a graça do Espírito prevalece, a força do Espírito prevalece, e eu quero te pedir aqui agora uma colheita toda especial. Eu quero te pedir uma colheita espiritual para esse rebanho. Derrama agora, Senhor, a plenitude do teu Espírito, que venha agora onde tiver uma mão aberta, Senhor, um coração aberto, agora te glorificando. Venha o Espírito do Senhor, venha o Espírito de sabedoria, venha o espírito de inteligência, venha o espírito de conselho e fortaleza, venha o espírito de conhecimento e temor do Senhor, venha uma colheita de batismo com o Espírito Santo. Interesse, canterebacume na face, começa a batizar com o teu Espírito clandestino de poder aquele que não é, porque essa promessa diz respeito a todos nós que cremos, ó Pai, que haja uma colheita, meu Deus eterno, de salvação como nunca vimos aqui neste lugar, que haja uma colheita, meu Deus, do teu fruto, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a temperança e mansidão. Haja uma colheita dos dons espirituais
dom de discernir os espíritos, o dom da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria, o dom da profecia, o dom da profecia, o dom da variedade das línguas e da interpretação das línguas. Derrama, Senhor, derrama agora esta colheita, vem com esta colheita, em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa casa, Tu és o Deus desse povo, Tu és o Senhor da nossa vida. Nós vamos louvar aqui o Teu nome, ó Pai, que haja uma manifestação segundo a Tua graça, haja uma manifestação do Teu poder aqui nesta noite, em nome do Senhor. Receba a graça, receba a graça, receba a graça, receba a graça, receba a graça. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. contigo.
Ele